Hora de conversar com o Renato Meirelles. Saiu nesta semana mais um dado sobre o desemprego, um dado, aliás, muito bom, que mostra o emprego em alta, o desemprego em baixa no Brasil. Mas a gente não está aqui para ficar só aplaudindo, é claro que a gente fica contente, queremos mais, mas a nossa função é ficar escarafunchando problemas, problematizando as coisas, para que o que está bom se mantenha bom e para aquilo que pode piorar não piore. E o Renato foi lá e encontrou esse recorte. Desempregados que estão há mais de 2 anos sem trampo, ou seja, os desocupados no longo prazo. Um problema a ser resolvido, né, Renato? Bom dia para você. Bom dia, Megali. Bom dia, Carninha. Bom dia, Rô. Bom dia a todo mundo que nos acompanha aqui no Brasil em Retratos. Vamos lá. Em primeiro lugar, como você bem disse, Megali, tem muito mais empregos do que tinha antes. E não é à toa que os resultados do PIB que saíram aí há 2 dias atrás também mostram o quanto que ter mais gente empregada é algo importante. Mas o nosso papel, como você disse, é mergulhar aí nos números para entender um pouquinho melhor quem faz parte desses brasileiros desempregados. E aí nós chegamos num grupo bastante específico, que é o que nós chamamos de desempregados de longo prazo. Né? Quem são os desempregados de longo prazo? São aqueles brasileiros que há mais de um ano procuram emprego e não conseguiram. Quando nós vamos olhar o que isso significa na prática, em número de pessoas, nós estamos falando em mais de 2.500 trabalhadores que estão fora do mercado de trabalho, mas continuam procurando emprego. Ou seja, são 2,5 milhões de brasileiros que têm uma dificuldade aí, Megali, de se recolocar no mercado de trabalho. Isso é praticamente 1/3 dos brasileiros desempregados. Caramba, e a maioria mulheres, né, Renato? E o que a gente vê? Existem grupos da sociedade brasileira que, em geral, têm menos oportunidades do que os outros grupos. Quando nós vamos olhar num país desigual como o nosso, quem são esses brasileiros que estão aí há mais de um ano procurando emprego, 3 grupos se destacam. Né? Nós temos o grupo dos mais jovens, e o argumento que esses mais jovens ouvem para não contratação é que ele não tem experiência. Nós temos uma outra parcela bastante significativa, que é a parcela formada pelas mulheres. As mulheres lideram o gênero desses desempregados de longo prazo, e acreditem, ainda tem muitas trabalhadoras mulheres que não conseguem se requalificar no mercado, não conseguem se reintegrar no mercado de trabalho, porque ouvem a velha pergunta: você já foi mãe? Você já teve filho? Você pretende ter um segundo filho? Coisa que jamais perguntam aos trabalhadores homens. E, por fim, também liderando aí o número de trabalhadores desempregados de longo prazo, tem a população parda e a população preta, que juntas somam aí 60% e quase 64% dos trabalhadores. Ô, Renato, já que a gente pegou esse desvio aí para a questão das mulheres, eu me lembrei de que, enfim, não tem alguns direitos você não tem como tirar, né? Como é que você vai tirar a licença maternidade? Alguém precisa cuidar da criança que nasceu, até para que continuem nascendo brasileiros, né? Para que brasileiros continuem crescendo. Alguém precisa fazer isso. Eu sempre uso aqui a Escandinávia como exemplo, porque é aquela região em que a gente atingiu a melhor qualidade de vida que conhecemos até hoje. Perfeita, plena? Suponho que não. Mas é a melhor que nós conhecemos até hoje, né? Nesse planetinha aqui e nessa raça humana. Uma maneira de você diminuir esse desequilíbrio que eles encontraram, pelo menos, foi você aumentar os direitos dos homens. Olha que curioso. Perfeito. Você vai lá e dá 1 ano de licença maternidade para a mulher pode voltar a trabalhar, e a partir dali passa a valer 1 ano de licença paternidade, para que seja o pai a cuidar dessa criança, enquanto a mãe pode voltar para sua carreira. Olha que parece paradoxal, né? Você aumenta os direitos dos homens para conseguir integrar mais as mulheres.
É difícil a gente falar em mais direitos trabalhistas no Brasil, mas enfim, fica a ideia aí. Temos muito que aprender com outras sociedades que, na verdade, com um tipo de legislações como essa, conseguem garantir a igualdade de oportunidade entre homens e mulheres, mas que é o fim da picada. Né? Já no século XXI, uma trabalhadora mulher ter que ouvir a pergunta se ela pretende engravidar em uma entrevista de emprego é o fim da picada, né? É de lascar. E alguém pode ter ficado assustado com esses números, 1 ano de licença, é até mais, viu? É até mais. Acho que alguns países chega a 2 anos e depois mais 1 ano para o pai.